Olá, amados. Vamos falar um pouco sobre o que é arrependimento. Podemos até fazer mais um outro vídeo para complementar. Isso é uma breve reflexão. O que é arrependimento na Bíblia? Arrependimento é uma mudança radical de pensamento, atitude e direção. A doutrina do arrependimento é parte fundamental da fé cristã, pois é a condição essencial para a salvação. Na Bíblia, a palavra arrependimento traduz diferentes termos hebraicos e gregos. Assim, ela possui diferentes significados e aplicações. No Antigo Testamento destacam-se dois termos que são traduzidos como arrepender-se ou arrependimento. Primeiro, vem da raiz hebraica nahan e significa uma mudança de ideia, uma mudança de propósito ou uma lamentação. Raramente esse termo é aplicação aos homens, sendo mais comum sua aplicação relacionada a Deus. Gênesis 6, do 6 ao 7, Êxodo 32, 14, Juízo 2, 18, e etc. Neste caso, a palavra arrependimento é utilizada para expressar uma mudança na relação de Deus para com os homens, e não numa alteração do próprio ser de Deus, visto que ele é imutável. O segundo termo hebraico utilizado no Antigo Testamento vem do verbo shuv, que significa girar, retornar ou converter. Esse termo é mais utilizado para indicar o arrependimento humano. Por vezes, ele indica a ideia de tornar do pecado para Deus, isto é, voltar-se ao Senhor de todo o coração. Êxodo 17:13, 2 Reis 17:13, 2 Crônicas 6:26, Isaías 55:7. Depois você confira esses textos. No Novo Testamento, a palavra arrependimento traduz principalmente o termo grego metanoia e seu verbo coligado. Esse termo significa uma mudança de pensamento, uma mudança de convicção. Normalmente, quando esse termo é aplicado no Novo Testamento, ele indica um convite para que os homens se convertam de seus pecados, mudando radicalmente suas convicções e atitudes, e tornando-se para Deus. Então aqui fala de mudança de pensamento, né? Mudança de mente, da forma de pensar, mudança de convicções. Temos convicções, às vezes, filosóficas, religiosas, mesmo depois de ter aceitado Cristo, tem que mudar essas convicções e voltar para a Bíblia, né? Mudar certos tipos de pensamento e certos tipos de atitudes, certo tipo de crenças. A mudança aqui, como vemos aqui, é completa, né? É girar, retornar, modificar, transformar, da ideia de mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança no espírito, na alma, no corpo, na vontade, nos desejos, em toda forma de pensar e de agir, em todo comportamento e todo o nosso ser. O arrependimento é requerido na Bíblia e faz parte da fé. A fé sem as obras, a fé sem o arrependimento é morta. Jesus, os apóstolos sempre disseram, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é bíblico, é exigido, faz parte do cristianismo. A Bíblia ensina de forma muito clara sobre a importância do arrependimento para a salvação. Os profetas do Antigo Testamento insistentemente conclamaram o povo de Israel a voltar-se para Deus. Isaías 30:15, Jeremias 23:22, Ezequiel 14:6, Oséias 11:5, Zacarias 1, do 13 ao 6. No Novo Testamento, o chamado arrependimento aparece como parte fundamental da mensagem proclamada. O profeta João Batista aparece com proeminência pregando sobre a necessidade do arrependimento. Veja Mateus 3:2. Jesus deu a continuidade à mensagem de João Batista, Mateus 4:17. O arrependimento também teve parte fundamental na pregação dos discípulos, Marcos 6:12. Depois, Jesus declarou que, em seu nome, o arrependimento para o perdão dos pecados deveria ser pregado a todas as nações. Lucas 24:47. A pregação sobre a necessidade do arrependimento também marcou o início da igreja cristã. O arrependimento foi o tema da pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, Atos 2:38. O apóstolo Paulo pregou sobre o arrependimento aos gentios, Atos 17:30 e 26:20. No livro de Apocalipse,
5 das 7 igrejas da Ásia Menor receberam de Cristo uma importante mensagem sobre a necessidade de arrependimento. Apocalipse 2, do 5, 22, 3, 3 e 19. As 7 igrejas do Apocalipse, né? Realmente a Bíblia não deixa dúvida que o arrependimento é uma condição necessária para a salvação. Isso significa que sem arrependimento não há salvação. Sob este aspecto, o arrependimento aparece diretamente ligado à fé. Sabe o que é a fé na Bíblia? Aí já é um outro estudo, né? Os tipos de arrependimento. Normalmente o estudo teológico faz uma distinção entre dois tipos de arrependimento: atrição e contrição. O primeiro, a atrição, é um tipo de lamentação superficial acerca do pecado, especialmente com relação à sua punição. Esse tipo de arrependimento não resulta no abandono do pecado, e nem mesmo na súplica pelo perdão de Deus. Então, essa atrição que ele fala é um tipo de lamentação, né? Um tipo de remorso. Depois que passa aquela crise, aquele choro, a pessoa comete de novo, sente vontade de cometer de novo. Esse tipo de arrependimento não é acompanhado da fé salvadora, mas é uma reação humana diante do castigo pelo pecado. Um exemplo desse tipo de arrependimento é aquele demonstrado por Esaú, Gênesis 27, 30 a 46. Em nenhum momento Esaú se arrependeu verdadeiramente do seu pecado. Ele apenas lamentou as perdas causadas por ele, Hebreus 12, 17. Outro que demonstrou esse tipo de arrependimento vazio foi Judas Iscariotes, Mateus capítulo 27, do 3 ao 5. Uma espécie de remorso. O segundo tipo de arrependimento é chamado de contrição. Esse é o arrependimento verdadeiro que expressa um profundo sentimento de contrição diante do reconhecimento da pecaminosidade humana. Salmos 51, do 3 ao 5. Esse arrependimento não apenas reconhece o pecado e se afasta dele. Ele também implica no movimento contrário ao pecado, inclinando-se na direção correta, voltando-se para Deus. Então, a contrição, arrependimento genuíno, né? De abandono, tristeza pelo pecado, abandono e voltar-se para Deus, né? Direção correta, voltando-se para Deus, abandonando o velho homem e sendo uma nova criatura e voltando-se definitivamente para o eterno, para o Altíssimo. O verdadeiro arrependimento pode ser percebido nas palavras do rei Davi, quando ele pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Esse tipo de arrependimento só pode existir no espírito quebrantado, ou seja, sensível, num coração compungido e contrito, e certamente Deus não o desprezará. Salmos 51, 17 e 1 João 1, 9. Ele pode ser entendido como um dom de Deus, resultante da regeneração. Sabe o que é regeneração na Bíblia? Depois pesquise sobre isso. Regeneração, repetir, generação, de gerar, ser gerado de novo, nascer de novo, uma nova vida, uma nova criatura. Criatura arrependida, né? Metanoia. Então, um breve estudo aí, um mini estudo, rápido, para você meditar, pesquise depois esses textos. Arrependimento aqui, uma mudança radical de pensamento, atitude, né? Que vai ações, tomada de ações, decisões, né? Envolve aí atitude e direção. Céu ou inferno, Deus ou diabo, reino de Deus ou reino das trevas. Começa na mente, continua nas ações e culmina, tem um ápice, o ponto máximo em direção a Deus. E esse sim é o arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno, a contrição. O que você vê aqui, recapitulando, narran, significa uma mudança de ideia, de propósito, uma lamentação. Aqui tem o segundo termo aqui, chuve, né? Não sei se a pronúncia é correta. Chuve, que significa girar, retornar, converter, né? Voltar-se, dar meia volta, mudar de direção. É o arrependimento humano, tornar do pecado para Deus, né? Sair do pecado e ir para Deus. Dar meia volta, né? Mudar de direção, mudança de direção. Aqui o arrependimento, aqui o outro, metanoia. Mudança de pensamento, mudança de convicção. Mudar de convicção, está convicto de uma coisa está certa, mas está fora da Bíblia. E você mudar aquelas convicções mundanas
e partir para as convicções divinas, as convicções baseadas na Bíblia, né? Indica um convite para que os homens se convertam de seus pecados, mudando radicalmente suas convicções e atitudes, tornando-se para Deus. Essa metanoia, né? Uma contrição, é um verdadeiro arrependimento que deve ser seu, meu, e deve ser um arrependimento diário de todo cristão, de toda cristã. Muito obrigado, Deus te abençoe. Se gostou do vídeo, compartilhe, dá um like, se inscreva no canal, ore por nós. Muito obrigado. Fique na paz de Cristo. Que o Eterno realmente te abençoe muito. Amém.